Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe ao longo da exposição bíblica. Senhor Deus e Pai amado, obrigado porque nós podemos cantar ao Senhor, podemos entoar o quanto o Senhor é maravilhoso e a fé que nós temos diante do Senhor, ó Pai. Mas agora suplicamos, ó Pai, que o Senhor acalme os nossos corações e volte as nossas atenções à Tua palavra que será exposta diante de nós, ó Pai. Que ao longo desse período de reflexão nós possamos aprender sobre aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da Sua Sagrada Escritura. Usa-me apenas como instrumento, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado e o meu seja apagado. Trabalhe começando no meu coração, ó Pai, mas também passando por esses irmãos que estão aqui diante de nós, ó Pai, para que eles possam ser transformados, todos nós possamos ser transformados segundo a Sua palavra. Em nome santo de Cristo Jesus eu faço essa oração. Amém. Meus irmãos, eu queria refletir essa noite com vocês rapidamente, e quando eu falo rapidamente, a Vanessa já me conhece que deve demorar uns 40 minutos, mas eu queria refletir com os irmãos rapidamente a respeito de alguns motivos pelos quais nós devemos adorar ao Senhor, né? Como eu falei no começo dessa noite, né, esse culto de hoje, né, o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui essa noite em específico é para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas nós muitas vezes nem sabemos o porquê nós agradecemos a Deus. Nós simplesmente dizemos que nós devemos louvar a Deus e agradecê-lo e que Ele tem feito coisas maravilhosas, mas nós não paramos para refletir o porquê disso, né? E essa noite eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos sobre o porquê de nós devemos agradecer a Deus. E a nossa reflexão está baseada no Salmo 95. Tá? Para a gente entender um pouquinho do contexto do Salmo antes da gente entrar no que está sendo propriamente dito, né? Salmo 95 ele é um salmo que provavelmente foi escrito pelo rei Davi. A gente não tem certeza absoluta disso, né? Porque é um salmo meio que anônimo, mas ele muito provavelmente foi escrito pelo rei Davi num contexto de festa, num contexto em que o rei Davi chamava o povo para que se juntasse a ele na festa dos tabernáculos, né? E se os irmãos estão lembrados, a festa dos tabernáculos era aquela festa em que os judeus comemoravam a saída do Egito, né? O momento em que eles saíram do Egito e foram libertos pelo Senhor, e agora eles estavam livres e podiam adorar o seu Deus, né? Então, baseado nesse contexto de festa, Davi escreve esse salmo para lembrar um pouquinho do povo a respeito do que Deus fez por ele, né? Olhando para tudo isso, então, esse salmo que a gente tem diante de nós, o Salmo 95 que nós acabamos de ler, é um salmo, então, que nos chama a um convite a adorar o Senhor, a louvar o Senhor. E esse é o grande foco inicial de todo esse salmo. Eu separei, então, se nós olharmos e ao analisarmos, e nós vamos caminhar por isso, nós vamos ver que esse salmo ele é dividido em 3 grandes blocos, tá? E nós vamos caminhar um pouquinho sobre esses 3 grandes blocos desse salmo. E o primeiro bloco é um convite para a adoração, o segundo que nós vamos olhar é o motivo da adoração, e o terceiro é a advertência a uma verdadeira adoração. Eu queria caminhar com os irmãos, nós vamos dar uma passada ao longo desse texto, mas eu queria que os irmãos tivessem em mente esses 3 pontos. Tá? É fundamental então que a gente entenda, em primeiro ponto, que ao longo de todo o salmo, o que o salmista traz para nós, e nós vamos ver isso no final, é que uma verdadeira adoração diante do Senhor é um reflexo de um coração transformado pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo. Nós vamos ver ao longo à medida que nós caminharmos, que a verdadeira adoração do Senhor, ela não se baseia meramente em religiosidade ou em costumes pré-concebidos, mas antes ela está fundamentalmente relacionada a um coração transformado pela graça do Senhor. E a gente vai olhar um pouco mais de calma para essas coisas, tá? Então, vamos começar olhando o Salmo logo no versículo 1, e aqui nos versículos 1 e 2, então, o primeiro ponto, né, o convite que o salmista faz para uma adoração. Observem que o salmista começa dizendo assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ação de graças e vitoriemo-lo com salmos. O salmista começa, ele inicia o seu discurso, a sua oração, trazendo, como eu falei para os irmãos, um convite para que o povo venha adorar o Senhor. Ele convida a todos para que venham adorar a Deus. Só que ele mostra que isso necessariamente implica uma maneira de adoração ao Senhor. Observe que ele usa algumas palavras-chave, ele diz: cantemos com júbilos, celebremos o rochedo, saiamos ao seu encontro com ação de graças.
Todas essas palavras refletem necessariamente uma disposição de coração que o adorador deve ter ao chegar-se ao Senhor. Perceba que o salmista não diz, vamos encontrar ao Senhor com sacrifícios, vamos encontrar ao Senhor com milhões de bezerros ou com vários rios de azeite, né? Miqueias usa essa mesma linguagem. Ele fala assim, não é isso que nós precisamos encontrar ou apresentar diante do Senhor. Antes, quando nós estivermos ao encontro do Senhor, vamos nos encontrar diante do Senhor com júbilos, com cânticos, com ação de graças. Isso denota da nossa parte uma disposição alegre, uma disposição consciente de levar diante do Senhor aquilo que nós temos de melhor, né? Não por mero mecanismo, não por mera religiosidade, antes de um coração que realmente se mostra quebrantado diante do Senhor, né? E ele diz que nós devemos fazer isso com alegria. Essa é a primeira maneira que nós devemos olhar ao adorarmos ao Senhor. A primeira coisa que o salmista faz, o convite à nossa adoração, deve ser um convite permeado de um coração rendido ao Senhor, de um coração alegre, não por mero mecanismo ou religiosidade. Agora eu quero que os irmãos notem bem uma expressão importante que ele fala no versículo 1, quando ele fala que ele é o rochedo da nossa salvação. E guarda isso aí, eu não vou falar disso agora, eu vou falar daqui a pouco. Porque lá para frente ele vai repetir essa mensagem. Mais para frente ele vai trazer essa figura outra vez. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Guarda essa informação com você. Tá? Não perde não. Mas vamos passar para o segundo ponto. O salmista não só nos convida a uma adoração sincera diante do Senhor, como ele coloca diante de nós um motivo pelo qual nós devemos fazer isso. Ele não só nos chama a adorar o Senhor de coração sincero, mas ele coloca diante de nós um motivo pelo qual nós devemos fazer isso. E o motivo a gente observa nos versículos 3 a 6, quando ele vai dizer assim, porque o Senhor é Deus supremo, é grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas os montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O motivo principal pelo qual o salmista expõe que nós devemos adorar a Deus é por quem Deus é. Esse é o motivo que o salmista distribui e coloca ao longo de todo esse trecho do Salmo. Se os irmãos perceberem, o salmista ele traça um contraste entre aquilo que os judeus, o povo hebreu, cria como Deus e aquilo que as nações ao redor criam como deuses poderosos. Se os irmãos se lembrarem na antiguidade, e não precisa ir muito longe para a gente lembrar disso, a Igreja Católica está cheia disso aí, você vai ver que para cada coisa na terra você tinha um Deus. Então, isso era muito, muito mais comum, né, muito mais nítido nos povos antigos. Mas você tinha, por exemplo, o Deus da colheita, ou o Deus que criou a água, ou o Deus que dá chuva, ou o Deus que faz isso, ou o Deus que faz aquilo, e para cada um desses deuses você tinha uma adoração, você tinha um método de satisfazer para que esses deuses pudessem te trazer bênçãos, né? Só que o salmista vai dizer que o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é o Deus acima de todas essas coisas. Ele é o Deus criador de tudo isso. Ele é o Deus criador de céus e terra. O motivo pelo qual o salmista vai dizer, então, no versículo 3, que nós devemos adorar a Deus, é por quem Ele é. E ele começa dizendo que nosso Deus é um Deus supremo. Se os irmãos olharem para o versículo 4, ele vai dizer que nosso Deus é um Deus que é soberano Senhor. Logo na seguida, no versículo 5, ele vai dizer que Deus é criador. E aí ele abrange ainda mais, muito mais, tudo aquilo que ele acabou de dizer. Ele vai dizer que Deus fez o mar e que os continentes são obra da sua mão. O que o salmista está mostrando aqui, a figura que ele quer dizer é que Deus é Deus criador, tanto das águas como da terra. Que Deus criou os céus e o que nele há. Que Deus criou a terra e tudo o que nela habita. Tanto que ele vai dizer no versículo 6, que Deus não é só criador dessas coisas, mas Deus também é o nosso criador. Deus também é o nosso formador. Ele vai dizer, vinde, adoremos e prostremos diante do Senhor, porque Ele nos criou. Então, o segundo motivo, na verdade, o segundo ponto dessa exposição e o motivo pelo qual nós devemos nos prostrar diante do Senhor e adorar a Deus é simplesmente
por conhecer quem Deus é simplesmente porque Ele é Deus, e é Deus Criador, Criador de céus e terra. Então, o primeiro ponto que nós olhamos, e nós não podemos nos esquecer, é que o salmista nos convida a uma adoração sincera de coração. Ele nos chama para que nós nos apresentemos diante de Deus com o coração quebrantado e não com o coração mecânico. O segundo ponto é que ele nos chama a fazer isso, conscientes de que Deus é um Deus soberano e criador de céus e terra. E se Ele é Deus soberano, criador de céus e terra, nada foge das suas mãos. Nem o dia de amanhã, nem o dia de ontem. Ele escreveu e sabia antes mesmo do mundo se fundar. Por isso nós devemos ter consciência de quem é o nosso Deus. Não devemos nunca nos esquecer, mas nós vamos voltar a isso no final. O terceiro e último ponto, não menos importante, é um chamado a uma advertência à verdadeira adoração. Perceba que aqui, no versículo 7, até o versículo 6, o salmista vem falando a respeito de um contexto geral. Ele fala assim, venham, vamos adorar a Deus, porque Deus é um Criador, é Deus que criou os céus e terra. Mas quando ele chega no versículo 7, no final do versículo 6 ele já diz, Deus nos criou. E quando ele inicia o versículo 7, ele vai dizer, Ele é o nosso Deus. Isso é muito bonito, quando nós olhamos algo assim. É algo que nos faz tremer e temer, mas ao mesmo tempo é algo que deve nos fazer vislumbrar a graça de Deus. O Deus que é Criador de céus e terra, não está longe lá no céu, e como diz a famosa canção, né? Sem se importar conosco. Não, ao contrário, o salmista vai dizer que Ele é o nosso Deus. Ele é por nós. E ele diz que nós somos povo do seu pasto e somos ovelhas nas suas mãos. Ao mesmo tempo que ele diz que Deus é Criador de céus e terra, é poderoso e é Senhor de tudo o que fez e de tudo o que há, ele diz também que nós somos como ovelhas na mão desse Deus. Nós somos como aqueles que são incapazes de cuidarmos de nós mesmos, mas Ele nos tem em suas mãos e cuida de nós. Agora, isso é muito bonito, como eu disse, mas também deve trazer em nós temor. Porque logo no versículo seguinte, na verdade, no final do versículo 7, o salmista traz uma advertência bem forte, e ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Ele vai dizer a seguinte coisa, é verdade que Deus é Criador de céus e terra, é verdade que Ele é Deus soberano e domina sobre tudo e todos, e é verdade que Ele é nosso Deus, e é verdade que Ele cuida de nós, mas também é verdade que Ele fala conosco. Também é verdade que Ele nos tem trazido e falado pelas Escrituras, e Hebreus vai dizer que nos últimos tempos Ele tem falado através do Seu Filho. Mas Ele diz, não endureçam o seu coração diante desse Deus. E aí Ele usa um exemplo, e esse exemplo é muito forte, eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Ele vai citar uma história. Lembra do contexto que eu falei? Que esse salmo, provavelmente escrito por Davi, ele dizia a respeito de um povo que saiu da terra do Egito para a terra dos tabernáculos, para a festa dos tabernáculos. Sobre esse contexto, sobre essa visão, ele vai trazer à memória do povo um acontecimento um tanto quanto peculiar, mas que demonstra a ira de Deus sobre o povo. Foi o que aconteceu em Meribá e Massá. Meribá e Massá, esses relatos estão em Êxodo, no capítulo 17, e em Números, no versículo 20. Vamos abrir rapidinho, a gente está com tempo, em Números, no capítulo 20. Eu quero ler essa história com os irmãos, para que os irmãos entendam exatamente o que aconteceu, para que a gente possa compreender o que o salmista está querendo dizer no versículo seguinte. Tá? No capítulo 20, nos versos 2 a 13. Número 20, 2 a 13. Diz assim a palavra de Deus, em Número, capítulo 20, 2 ao 13. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram, antes tivéssemos perecido quando esperaram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito,
para nos trazer a este mau lugar que não é de cereal, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e beberam a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar nesse povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O salmista traz a lembrança, então, e aí eu quero explicar rapidamente essa história para os irmãos, porque esse é um ponto extremamente importante da nossa exposição de hoje à noite. O salmista traz a lembrança do povo desse episódio de Meribá. O que havia acontecido? O povo havia saído do Egito, caminhava pelo deserto já há um tempo, e é um povo que já havia visto o que Deus havia feito por eles, né? As 10 pragas já haviam sido jogadas sobre o Egito, o Mar Vermelho já havia sido aberto, aquelas pessoas caminharam no deserto com uma coluna de fogo e uma nuvem de fumaça, viram o maná, viram tudo isso, né? E aí chegaram a um ponto em que olharam para a dificuldade de não ter água para beber e falaram assim: olha, melhor seria se a gente tivesse ficado lá atrás mesmo, porque o Egito estava bom e você tirou a gente de lá só para trazer para cá, para a gente morrer. Que adianta eu estar aqui? Deus então olha para a incredulidade, para o coração duro desse povo e o repreende fortemente e fala assim: vocês já não viram tudo que eu fiz por vocês? Vocês já não viram tudo que vocês caminharam comigo e ainda duvidam do meu poder diante de vocês? Por causa dessas coisas tão simples. Então, por causa da incredulidade do coração de vocês, eu vou livrá-los. Deus de fato os livrou, os trouxe água para beber, os guiou no momento do deserto, mas vocês não mais herdarão a terra. A próxima geração a herdará, mas vocês não mais herdarão a terra. Deus está virado com o povo, porque o povo colocou à prova. Não é à toa que Meribá e Massá significam contender contra o Senhor, e Massá significa testar o Senhor. O povo, visto tudo o que Deus já havia tido feito por eles, simplesmente chegaram num ponto de duvidar do Deus que é soberano, criador de céus e terra. E ele falou assim: não adianta, eu preferia ter ficado lá, no Egito, a ter saído para uma terra prometida que o Senhor me deu. Deus se ira grandemente com esse povo e o traz condenação. O salmista então ele traz diante de nós essa lembrança. E ele fala assim: presta atenção, porque Deus tem falado com vocês como falou aquele povo no passado. Presta atenção, porque Deus tem dito com palavras a vocês, como no passado Ele mostrou para aquele povo no Egito. Mas hoje, não endureçam o seu coração quando Deus lhes falar, porque a condenação é muito maior do que aquela no Egito. Agora, sabe quem vai te falar isso, além do salmista? Vamos dar um pulinho lá em Hebreus, no capítulo 3. Quando nós olhamos para esse texto, e isso consiste a verdadeira advertência da adoração, o autor de Hebreus ele usa esse mesmo trecho, esse mesmo salmo, e essa mesma passagem, para se referir a um outro povo de coração duro, que não ouviu aquilo que Deus tem a lhes dizer nesses dias. E deixa eu dizer quem é esse povo de coração duro, que muitas vezes não ouve aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem falado conosco nos últimos dias. Esse povo de coração duro somos eu e você, que não ouvimos aquilo que Deus tem a nos dizer nesses dias. Na verdade, esse povo de coração duro são aqueles que ouvem a palavra do Senhor em Cristo e endurecem o seu coração diante da sua advertência. Dá uma olhadinha, que interessante no que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 3, nos versículos 5 e 6. E olha só, olha a jogada que o autor de Hebreus vai dizer.
Ele diz assim: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam sido anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. O contexto maior, e infelizmente a gente não vai poder ler tudo por causa do tempo, eu vou expor apenas algumas passagens do que o autor de Hebreus vai dizer, mas se nós olharmos, e eu vou recomendar que os irmãos leiam os capítulos 3 e 4 de Hebreus ao chegarem em casa, mas se nós olharmos para esses capítulos, o autor de Hebreus está justamente citando essa passagem que nós acabamos de ler. O autor de Hebreus está citando esse salmo, e não só está citando esse salmo, como ele está trazendo à luz aquilo que aconteceu no episódio de Missá e Meribá, lá no deserto. Ele vai dizer: Moisés cumpriu tudo aquilo que Deus disse que ele deveria cumprir. Moisés fez o que deveria ser feito. E o povo ainda assim teve o coração duro. Mas ele vai explicar e dizer assim: mas Moisés é uma figura daquilo que Cristo fez por nós. Cristo morreu na cruz. Cristo Cristo se entregou pelos nossos pecados. E aquele povo no passado não viu o que Deus fez na vida deles. Se Cristo, que é maior do que Moisés e morreu por nós, se Cristo, que é muito superior a Moisés e se entregou por nós, fez um sacrifício ainda maior, porque vocês não ouvem aquilo que ele tem a dizer hoje? Essa é a pergunta que o salmista vai dizer. Na verdade, é a pergunta que o autor de Hebreus vai nos mostrar, né? A analogia, então, que o autor de Hebreus vai trazer para a gente, e ele cita esse salmo, se vocês olharem nos versículos 7 a 11 do capítulo 3, a analogia que ele vai dizer é a seguinte: se no deserto, se no passado nós tínhamos Moisés, nós tínhamos a promessa da terra, os israelitas tinham a promessa da terra prometida, hoje nós temos Cristo, hoje nós temos a promessa de vida eterna. Se no passado Deus nos livrou do Egito, hoje Cristo nos livra dos nossos pecados na cruz, e ainda assim vocês endurecem o coração diante do Senhor. E aí, e isso é fundamental, o salmista nos traz a figura, não só o salmista, mas o autor de Hebreus, já que a passagem aqui citada é a mesma, ipser literis, né? O salmista nos traz a figura de duas pessoas e duas pessoas apenas. Nós começamos falando a respeito de um convite para adorar ao Senhor. E nós falamos que nós devemos adorar a Deus pela consciência de quem Ele Deus é, um Deus Criador soberano. Só que quando a gente chega no versículo 7 e 8, o salmista vai trazer só dois tipos de pessoas que são capazes de se apresentar diante do Senhor. Uma que é rebelde e que ela nunca vai ser capaz de adorar ao Senhor como Ele merece. E a outra que é quebrantada diante do Senhor e que ouve aquilo que Ele tem a nos falar. Só tem essas duas pessoas. Percebam que, se nós olharmos para o final do versículo 7, no começo do versículo 8, ele diz: não endureçais o seu coração, se ouvirdes a sua voz. Não sejam duros. Isso pressupõe dois tipos de pessoas, aquelas que são e aquelas que não são, obviamente. E só esses dois tipos de pessoa. Se nós olharmos pelo versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer a seguinte coisa: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que o salmista está dizendo é que, ao nos afastarmos de Cristo, nós necessariamente estamos nos afastando do Deus vivo, né? Ao nos colocarmos distantes do nosso Senhor, do nosso Salvador, necessariamente nós estamos nos distanciando do Deus vivo. Nós expusemos aqui motivos pelo qual nós devemos adorar ao Senhor, motivos pelo qual nós devemos ter o nosso coração grato diante daquilo que Deus fez por nós. Nós não devemos nunca nos esquecer de que Ele é Deus Criador. Mas o motivo principal e o mais importante, o autor de Hebreus traz aqui. E ele diz que foi Cristo na cruz. Esse é o motivo principal pelo que nós devemos adorar o Senhor. Nós podemos nos apresentar diante de Deus com os nossos corações quebrantados, com uma disposição sincera em adorá-lo, conscientes de que Ele é Deus Criador, mas que também está perto de nós, por causa do que Cristo fez na cruz por nós. Por causa do que Cristo se entregou pelos nossos pecados. Não porque eu quero, não porque é mérito meu, ou porque eu consigo em mim mesmo, mas pelo que Cristo fez por nós. E é isso que o autor de Hebreus vai dizer. Aquele povo de coração duro
lá em Israel não foi capaz de se submeter diante do Senhor, porque eles não entenderam a graça de Deus sobre a vida deles. E nós hoje somos capazes de entender essa graça através de Jesus. A solução que se apresenta diante de nós continua nos versículos 13 e 14 do próprio capítulo 3 de Hebreus. E olha o que ele vai dizer. Pelo contrário, ou seja, não tenha o seu coração duro. Ao contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornados participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O salmista vai dizer a seguinte coisa então: se vocês querem ouvir a voz do Senhor, se vocês não quiserem endurecer o seu coração, o autor de Hebreus vai nos dizer: encorajemo-nos mutuamente uns aos outros em Cristo, tendo firme a esperança de Cristo Jesus. Esperança e confiança que temos desde o princípio. Existem então aqui duas palavras-chave, dois termos-chave. E aí é um convite a nós que somos cristãos, que já entendemos aquilo que Cristo fez por nós. A primeira coisa é nos encorajarmos mutuamente em Cristo, a olharmos para Cristo. O autor de Hebreus ele é bem claro quando ele vai dizer e quando ele vai trazer à luz essa passagem, quando ele vai explicar o Salmo e quando ele vai interpretar em Cristo aquilo que aconteceu lá no deserto. Ele vai dizer que a nossa função hoje, como igreja, é nos encorajarmos uns aos outros em Cristo e pelo que Ele fez por nós na cruz. Mas ele também vai dizer que nós devemos guardar confiantes a esperança que temos desde o princípio. Nós não podemos nos esquecer jamais do porquê nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ficarmos ricos, para enchermos igrejas. Nós não estamos aqui para termos nome e fazermos riquezas. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos pela sociedade. Nós estamos aqui para mostrar Cristo. Nós estamos aqui para que dia após dia nós possamos lembrar da esperança que Cristo nos deu. E é isso que o autor de Hebreus está nos dizendo. Ele não termina só nisso, né? Se nós pularmos algumas páginas, ele vai continuar todo o raciocínio no capítulo 4, e eu não vou ler porque o meu tempo já está chegando no fim, mas eu gostaria de ler os versículos 14 a 16 do capítulo 4. E aqui o salmista ele conclui a sua ideia, eu vou ler isso no final de novo, mas ele conclui a sua ideia de uma maneira maestral. Ele vai dizer então: legal, bacana, nós estamos agora sobre a graça de Cristo, nós agora temos o Senhor como nosso guia, temos a esperança firme, mas e daí? E daí? E daí que no versículo 14 do capítulo 4, o salmista diz assim, e isso deve ser bem nítido nas nossas mentes: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele conclui no versículo 6, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achemos graça para o socorro em ocasião oportuna. O que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui é o seguinte: diante de tudo isso que nós olhamos, se nós agora, que fomos salvos e comprados por Cristo, temos essa firme esperança, qual deve ser a atitude do nosso coração, além de encorajar os nossos irmãos? A nossa disposição do coração deve ser confiar e saber que nós temos um Salvador que é poderoso para nos livrar do pecado. O que ele vai dizer é justamente que Cristo penetrou os céus, que Cristo é sumo sacerdote, e que por ele nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça e alcançar misericórdia. O que ele vai dizer é que nenhum de nós merecia isso que nós temos, que todos nós éramos como aquele povo em Missá, mas por causa de Cristo nós alcançamos misericórdia. É isso que o salmista está dizendo, e é isso que nós devemos ter nas nossas mentes firmes dia após dia. É isso que nós devemos ter nítido em nossos corações, e é sobre essa luz que nós devemos viver dia após dia.
consciente de que Cristo um dia se sacrificou por nós e que hoje nós podemos nos chegar diante de Deus por causa do sacrifício dele e dele somente. O que o salmista vai dizer então é que nós devemos olhar para Cristo e nos apegar para ele, nos apegar a Cristo firmemente, achegando-nos de uma maneira confiada, achegando-nos com confiança ao trono da graça que antes nos era inacessível. O que o salmista conclui, o que o autor de Hebreus conclui dizendo, é que Cristo é poderoso para nos resgatar no momento da nossa insegurança, para nos trazer socorro quando nós mais precisamos. E deixa eu te falar, o socorro que nós mais precisamos não éramos quando eu e você estávamos prestes a morrer, e um dia todos nós morreremos nessa vida. Mas o socorro que nós precisamos é quando eu e você estávamos entregues no pecado, mortos nos nossos delitos. Não é isso que o autor de Romanos vai dizer? Que todos pecaram? Isaías vai falar que não há justo nenhum sequer. Nós estávamos nos nossos delitos, mas Cristo, pela sua graça, nos comprou. Aquele foi o momento em que ele agiu com maior poder, tirar a mim e você da morte eterna. E por isso hoje nós não temos mais o que temer. Por isso hoje nós podemos nos chegar confiadamente ao trono da graça, sem medo, porque nós sabemos que temos vida eterna em Cristo. Fica então algumas aplicações para nós pensarmos essa noite. A primeira coisa que a gente pensa, olhando para a adoração, para o primeiro ponto que nós olhamos, uma adoração que deve ser uma adoração alegre, de disposição sincera de coração e não apenas mecânica ou religiosa. A primeira coisa que nós vamos pensar é que a adoração do Senhor não deve ser forçada ou meramente religiosa. Antes, ela deve ser um reflexo da gratidão sincera daquilo que Deus fez em nossos corações. Quantas vezes nós simplesmente vimos a igreja porque temos que vir, Vou na igreja no domingo à noite porque senão vou ter que ficar assistindo Fantástico em casa. Ninguém merece Fantástico, Mas também vir na igreja só para não assistir Fantástico é só uma mera religiosidade. E deixa eu te contar, se você vem por isso para a igreja, você não está fazendo nada a não ser desagradar ao Senhor. O Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você vem por mera religiosidade, é melhor que não venha. Gaste o seu tempo em outra coisa. Mas, ao contrário, nós como cristãos devemos buscar ao Senhor com um coração sincero, com o coração transformado pela palavra, com uma disposição consciente de que um dia Ele nos comprou, com uma alegria sincera aos nossos corações. Isso é difícil. Eu falo começando por mim. Às vezes eu acordo de manhã cedo para vir na igreja só porque tem que vir. Mas quando isso acontece, é melhor dobrarmos os nossos joelhos e suplicarmos a Deus misericórdia para que Ele gere em nós um coração sincero de adoradores. Vimos a igreja não porque somos shows, não porque é uma estrela, não porque a gente está aqui para poder fazer um mero clube social, mas porque um dia Ele nos comprou e nos trouxe até aqui. Isso deve gerar em nós uma adoração sincera. Segundo ponto de aplicação que nós devemos refletir é que ao olharmos para esse Deus que é soberano Criador, como nós vimos no versículo 2 a 6, nós nunca devemos esquecer de quem Deus é e daquilo que Ele fez por nós. Essa consciência, ela deve permear todos os aspectos da nossa adoração. E entendam, quando eu falo todos os aspectos da nossa adoração, não só a adoração solene que nós vemos aqui, mas as nossas vidas. Não nos devemos esquecer que, uma vez comprados, as nossas vidas diante de Deus são uma vida de adoração. Portanto, ao caminharmos na rua, nós devemos lembrar que nosso Deus é Deus Criador. Portanto, ao nós nos encontrarmos com aquelas dificuldades do cotidiano que parecem maiores ou menores, quando nós olhamos para aqueles problemas sem solução, nós não devemos esquecer que o nosso Deus é Deus Criador. A Bíblia, Cristo Jesus não nos fala que um pardal não cai se Deus assim não ordenar? E a Bíblia não diz que Deus conhece até a quantidade de cabelos que você tem na sua cabeça? Quanto vale um pardal? Não foi isso que Cristo nos ensinou? Que nós valemos infinitamente mais do que um pardal? Cristo não nos ensinou que Deus nos está disposto a dar muito mais do que nós que somos maus. Nós damos coisas boas aos nossos filhos, mas Deus, que é maravilhoso, pode dar muito mais a nós. Nós não devemos esquecer, então, que Deus é um Deus criador soberano e que em momento algum, na criação, nada foge do seu controle, mesmo que nós não entendamos, mesmo que a gente não enxergue isso. Mas existem mais duas aplicações, e uma está
diretamente relacionada ao primeiro grupo de pessoas que eu citei. Lembra? Eu falei no final que o salmista ele divide 2 grupos de pessoas, os rebeldes e aqueles que se curvam diante do Senhor, aqueles que realmente podem prestar uma adoração sincera diante de Deus. Quando a gente olha para o grupo de rebeldes, né, e não tem como você escapar desses 2 grupos, ou você está em um ou você está em outro. Nós devemos lembrar que a adoração sincera, a adoração que é livre da rebeldia, ela está necessariamente atrelada à maneira como entendemos o sacrifício de Cristo por nós. Adorar ao Senhor afastado de Cristo é, consequentemente, um sinal de rebeldia. Isso está em Hebreus 11, no versículo 6, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós olharmos os versículos de Romanos 3, de 21 a 26, ele vai dizer exatamente isso. Que todos nós estávamos longe de Deus e jamais poderíamos chegar a Deus. Todos estávamos longe. Todos somos pecadores e estamos longe do Senhor e jamais poderíamos agradar a Deus. Então, se você pretende adorar ao Senhor só com aquilo que você pode trazer diante dele de uma maneira artificial, sem entender o sacrifício de Cristo na cruz, deixa eu lhe contar uma coisa, meu amado amigo. Você não vai adorar o Senhor nunca. Porque a Bíblia, e eu vou repetir, o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando ele diz fé, ele está falando a respeito daquilo que nós entendemos do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Sem Cristo, você jamais agradará ao Senhor. Por mais que você entregue tudo que você tem, por mais que você coloque diante de Deus todo o tempo da sua vida, ou faça o melhor que você puder, sem Cristo você jamais encontrará o Senhor e jamais poderá adorá-lo como Ele merece. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Sempre será rebelde. Independente de quantas vezes você vem na igreja, ou como você foi criado, ou independente de quantas pregações você ouviu, ou orações você fez, ou independente daquilo que você entrega para o Senhor, do tamanho do seu dízimo. Se você não entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, se você não entendeu que você é pecador e que você jamais pode se chegar diante do Senhor por quem você é, você jamais vai adorar o Senhor como Ele merece e como Ele exige que deve ser adorado. Mas existe um segundo tipo de pessoa. Existe uma outra classificação. E essa classificação de pessoas, se você ainda está no primeiro grupo, deixa eu te dar a boa notícia. É que tanto o salmista como o autor de Hebreus, ele vai dizer que hoje Deus fala conosco e que hoje você não deve endurecer o seu coração. Para nós que somos crentes, então, aqueles que entenderam o sacrifício de Cristo na cruz, nós devemos nos encorajar mutuamente e devemos nos achegar mais a Cristo. Se você ainda não entendeu, se você ainda não compreendeu aquilo que Cristo fez na cruz por você, hoje existe um convite aberto, e o autor de Hebreus vai dizer isso, que nos últimos dias Deus tem nos falado através do seu Filho. Mas se você já compreendeu, então deixa eu te encorajar, dizendo que nós devemos nos achegar cada vez mais a Cristo, humilhados diante do trono da sua glória, assim como ele diz no versículo 14, dos 14 a 16, confiantes de que Ele é poderoso e misericordioso para nos ajudar. Percebam que nosso Deus, como eu falei, não é um Deus que está longe lá no céu. Ele é um Deus que é poderoso, Senhor de céus e terra, Criador de todo o universo. E esse mesmo Deus morreu na cruz por você. E Ele não te abandona. Ao contrário, o autor de Hebreus vai dizer que Ele se importa com cada um dos seus problemas, dos menores aos maiores. E Ele se importou com o principal dos seus problemas, a sua morte eterna. Por isso Ele morreu na cruz por você. Por isso Ele um dia se sacrificou para que nós hoje tivéssemos a vida eterna, para que nós hoje pudéssemos olhar para Cristo, o grande autor e consumador da nossa fé. Dessa maneira, eu gostaria de encerrar lendo uma passagem. É um texto escrito por um pastor, amigo meu, inclusive, chamado pastor Thomas Tronco, é um pastor da igreja de onde eu venho em São Paulo, é um grande teólogo do Antigo Testamento. E refletindo sobre essa passagem, ele vai dizer a seguinte coisa: o fato é que, mais do que nunca, deve ficar em relevo na mente dos crentes o chamado que eles possuem a louvar a Deus e de anunciar as suas grandezas, sem de modo algum se endureçam contra Deus naquilo que Ele requer e naquilo que Ele releva pela sua palavra.
Deus também demonstrou poder e amor pelos pecadores, que ele buscou por meio da fé, cujos pecados ele perdoou, transformando-os em novas criaturas, filhos de Deus, alvos da sua misericórdia. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Desprezar tal graça, rejeitar as orientações reveladas nas Escrituras e cultivar um caráter ofensivo à santidade de Deus, é o mesmo que fazer que houve em Meribá e Massá. Fazer isso é negligenciar o chamado, que torna os servos de Deus naqueles que adoram ao Senhor. É também com coração duro integrar o grupo daqueles que resistem ao Senhor. Você tem certeza de que deseja permanecer em rebeldia e pertencer a esse grupo? Resistir ao Senhor é um castigo duro demais para qualquer um de nós. No passado, Deus castigou aquele povo com a morte no deserto, não permitindo com que vissem a terra eterna. O autor de Hebreus faz a seguinte pergunta: se nós rejeitarmos a Cristo, o que será de nós? Ele é incapaz, inclusive, de cogitar o tamanho do castigo que virá diante de nós. Portanto, meus irmãos, essa noite, nós olhamos que a graça de Deus nas nossas vidas, a adoração sincera do coração, adoração sincera diante do Senhor, ela deve ser permeada por uma consciência sincera da graça e da misericórdia que Deus tem por nós em Cristo. Eu incentivo aqueles, então, mais uma vez, eu vou fechar com isso, aqueles que ainda pertencem ao grupo dos rebeldes, que olhem para Cristo e o que Ele fez por nós na cruz, para que um dia nós não estejamos mais nesse grupo, porque um dia Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Mas para você que já entendeu, e eu vou repetir, para você que já entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, o meu chamado é para que você olhe mais para Cristo, para que você olhe para o que Ele fez e viva hoje pelo sacrifício de que Ele fez. Que você olhe para Cristo, lembrando que nós éramos pecadores e somos, mas que Ele nos perdoou. Que nós não somos merecedores, mas que Ele é digno de toda honra e toda glória. E assim, como o autor de Hebreus diz, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça e alcançar misericórdia da parte do nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós e principalmente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Senhor Deus e Pai amado, obrigado porque nós temos o privilégio de adorar o Senhor como Deus Criador de céus e terra. Obrigado porque nós temos o privilégio de nos achegarmos à congregação dos santos e entoar hinos, louvores e cânticos ao Senhor. E obrigado porque nós podemos fazer isso conscientes de quem o Senhor é. Conscientes de que o Senhor criou céus, terra, mar e tudo o que neles há, ó Pai. Conscientes também de que o Senhor é nosso Deus e nosso Criador. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Mas não só é Deus poderoso, é Deus misericordioso. E chama-nos de nosso, de povo. Nos carrega como ovelhas, ó Pai, diante do Senhor. Mas obrigado principalmente, ó Pai, porque para nos tornar povo, o Senhor um dia enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Obrigado porque nós não merecíamos. Obrigado porque nós éramos homens de coração duro, ó Pai, como aqueles homens eram no deserto. Obrigado porque nós éramos rebeldes, ó Pai, como aqueles homens foram no deserto. Mas o Senhor, através de Cristo Jesus, nos comprou por alto preço. Obrigado porque o Senhor quebrou os nossos corações e nos transformou, ó Pai. Tirou aquela rocha dura que nós éramos e nos transformou em um coração de carne, em um coração vivo, ó Pai, que é capaz de adorar e glorificar o Seu nome hoje. Pai, nós suplicamos que nós possamos viver com isso dia após dia. Nós suplicamos que nós possamos viver com essa disposição consciente nos nossos corações. Conscientes de que nós não éramos merecedores, mas que a Sua graça nos salvou. Consciente de que nós não somos dignos, ó Pai, mas o Senhor é misericordioso. Conscientes, ó Pai, de que nada fizemos por merecer, mas o Senhor é um Deus gracioso demais para nós. Por isso nós suplicamos que o Senhor nos faça caminhar cada vez mais humilhados diante de Jesus. Que nós nos sintamos cada vez mais miseráveis diante da cruz do Senhor, ó Pai. Mas que nós possamos também nos sentir cada vez mais alegres,
porque nós sabemos que o nosso Salvador é Deus poderoso e um dia morreu por nós. E não só é poderoso, mas é misericordioso, ó Pai, e nos alcançou e nos tirou. Que nós possamos nos apegar nessa certeza, ó Pai, na firmeza de que um dia nós encontraremos com o Senhor, ó Deus, e de que o Senhor estará de braços abertos a nos receber, porque o Senhor tem poder para nos salvar e o fez pela misericórdia do Senhor. Pai, nós suplicamos por isso, Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe essa noite. Não permita com que essas verdades saiam nunca dos nossos corações, ó Deus, mas que nós possamos ver cada dia mais sobre essa luz. Se alguém aqui que ainda não conhece isso, ó Deus, por favor, toque nesses corações e o transforme, Pai. Em nome santo de Cristo Jesus eu faço oração. Amém.